Uma jornada no tempo das carruagens aos carros elétricos e dos telégrafos aos smartphones. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma viagem no tempo. Hoje, vamos explorar a evolução da comunicação e do transporte, das carruagens aos carros elétricos, dos telégrafos aos smartphones. Ao longo dos séculos, a humanidade testemunhou avanços tecnológicos incríveis. Invenções que revolucionaram nosso jeito de viver, conectar e se locomover. Apertem os cintos e vamos começar nossa aventura. Mensagens. Através dos tempos, o telégrafo e a revolução na comunicação. Nossa primeira parada nos leva ao século XIX. Imaginem um mundo sem telefones, internet ou redes sociais. A comunicação a longa distância era um desafio e tanto. Era lenta, cara e muitas vezes pouco confiável. Cartas levavam semanas, até meses, para chegar ao seu destino. Foi nesse cenário que o telégrafo surgiu como uma verdadeira revolução. Inventado em 1837 por Samuel Morse, o telégrafo permitia enviar mensagens instantaneamente através de fios. Era como se a distância tivesse encurtado de repente. As pessoas ficaram maravilhadas com a possibilidade de se comunicar em tempo real com quem estava longe. O impacto do telégrafo foi enorme. Revolucionou o comércio, a política e até mesmo a forma como as guerras eram travadas. Notícias que antes levavam dias para se espalhar, agora chegavam em minutos. O mundo se tornava cada vez mais conectado. Alô? A ascensão do telefone e a conexão das vozes. A próxima parada na nossa jornada nos leva ao final do século XIX. O telégrafo havia revolucionado a comunicação, mas ainda tinha lá suas limitações. Só era possível enviar mensagens escritas, curtas e codificadas. As pessoas sonhavam em ouvir a voz de quem estava longe. Em 1876, Alexander Graham Bell realizou esse sonho com a invenção do telefone. A possibilidade de conversar com alguém à distância, ouvindo a voz da pessoa em tempo real, parecia mágica. Inicialmente, o telefone era um aparelho caro e restrito a poucos, mas sua popularização foi rápida. Com o tempo, o telefone se tornou cada vez mais acessível. Surgiram centrais telefônicas, linhas interurbanas e internacionais. As pessoas se conectavam como nunca antes. Famílias separadas pela distância podiam matar a saudade ouvindo a voz umas das outras. O mundo se tornava cada vez menor. A era digital, o smartphone e a convergência das tecnologias. Nossa jornada nos leva agora ao século XXI. A era digital trouxe consigo uma nova revolução na comunicação. O smartphone. Mais do que um simples telefone, o smartphone é um dispositivo multifuncional. Ele é a convergência de diversas tecnologias em um único aparelho. Com o smartphone, podemos fazer ligações, enviar mensagens, acessar a internet, tirar fotos, gravar vídeos, jogar, ouvir música e muito mais. Ele se tornou uma ferramenta essencial para o trabalho, estudo, lazer e comunicação. O smartphone está sempre conosco, conectado 24 horas por dia. O impacto do smartphone nas nossas vidas é inegável. Ele mudou a forma como nos comunicamos, consumimos informação, trabalhamos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Vivemos na era da informação instantânea, onde tudo está ao alcance de um toque. Seção 5 sobre rodas, a carruagem e a mobilidade nos tempos antigos. E agora, vamos voltar no tempo para explorar a evolução do transporte. Nossa primeira parada nos leva à era das carruagens. Por séculos, as carruagens foram o principal meio de transporte terrestre. Movidas por cavalos, eram usadas para transportar pessoas e mercadorias. As carruagens eram essenciais para o comércio, viagens e comunicação. No entanto, apresentavam diversas limitações. Eram lentas, desconfortáveis e perigosas. As viagens eram longas e cansativas.
As estradas, em sua maioria, eram precárias. Apesar de suas limitações, as carruagens moldaram a história da humanidade. Permitiram a expansão de impérios, o comércio entre nações e o intercâmbio cultural. Foram testemunhas de grandes eventos históricos, transportando reis, rainhas, soldados e comerciantes. Seção 6. Acelerando a história. O carro a combustão e a transformação do transporte. Nossa próxima parada nos leva ao final do século XIX. Em 1886, Carl Benz apresentou ao mundo o primeiro automóvel movido a motor de combustão interna. Era o início de uma nova era no transporte. O carro a combustão oferecia diversas vantagens em relação às carruagens. Era mais rápido, mais confortável e mais eficiente. A popularização do carro a combustão foi rápida. Surgiram as primeiras fábricas de automóveis, estradas foram pavimentadas e o mundo se viu tomado por uma nova forma de mobilidade. O carro a combustão transformou a vida nas cidades e no campo. No entanto, o carro a combustão também trouxe consigo novos desafios. A poluição do ar e a dependência de combustíveis fósseis se tornaram grandes problemas. O trânsito nas grandes cidades se intensificou, gerando congestionamentos e estresse. Seção 7. O futuro é elétrico. Carros sustentáveis e o caminho a seguir. Nossa jornada nos leva agora ao presente e ao futuro do transporte. Os carros elétricos surgem como uma alternativa mais sustentável aos carros a combustão. Eles são movidos a eletricidade, não emitem gases poluentes e são mais eficientes. Os carros elétricos representam um passo importante na direção de um futuro mais sustentável. A cada dia que passa, a tecnologia das baterias evolui, tornando os carros elétricos mais acessíveis e com maior autonomia. Governos ao redor do mundo incentivam a adoção de carros elétricos como forma de combater a poluição e a mudança climática. A transição para os carros elétricos é um processo gradual, mas inevitável. As próximas décadas serão marcadas por grandes mudanças na indústria automobilística e na forma como nos locomovemos. O futuro do transporte é elétrico e sustentável. Seção 8. Impactos na sociedade. Comparando as mudanças e seus efeitos. A evolução das tecnologias de comunicação e transporte transformou a história da humanidade. O telégrafo, o telefone e o smartphone encurtaram distâncias. A carruagem, o carro a combustão e o carro elétrico moldaram nossa locomoção. Cada tecnologia trouxe impactos profundos na sociedade. É fascinante observar como a tecnologia molda nosso mundo. Seção 9. Reflexões. As lições do passado e as promessas do futuro. Ao final desta jornada, fica a pergunta: o que o futuro nos reserva? Que novas tecnologias surgirão? Como elas impactarão nossas vidas? É difícil prever o futuro com exatidão, mas podemos aprender com o passado. As grandes revoluções tecnológicas nos ensinaram que a capacidade de inovação humana é infinita. O que era considerado impossível se torna realidade em um piscar de olhos. A velocidade das mudanças se intensifica a cada dia. O futuro promete ser ainda mais conectado, veloz e tecnológico. Novas formas de comunicação e transporte surgirão, desafiando nossa imaginação. Cabe a nós usarmos essa capacidade de inovação para construir um futuro mais justo, sustentável e humano para todos. Seção 10. Convite à conversa. Compartilhe suas reflexões. E você? O que pensa sobre tudo isso? Como a evolução das tecnologias de comunicação e transporte impactou sua vida? Quais são suas expectativas para o futuro? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Adoro ler as opiniões de vocês e aprender com diferentes perspectivas. Vamos juntos aprofundar essa conversa sobre o passado, presente e futuro da tecnologia. Espero que tenham gostado desta viagem no tempo
pelas tecnologias de comunicação e transporte. Agradeço a companhia e até a próxima. Se você é apaixonado por mistérios, descobertas históricas e o impacto da tecnologia no mundo, inscreva-se agora no canal História e Tecnologia.